Oi, bom dia, tudo bem? A nossa aula de hoje será sobre variação linguística. Nossa disciplina é redação. Eu sou a professora Margarete e essa é a nossa aula de hoje. Variação linguística é o modo pelo qual a língua se diferencia dentro do seu próprio sistema. Calma, que isso vai ficar mais claro daqui a pouco. É o fenômeno comum às línguas de apresentar variações em função de época, região, situação de uso e das particularidades dos falantes. A língua usada por um grupo social específico com características próprias constitui uma variedade linguística. Sendo assim, falar de padrão linguístico uniforme é pura ilusão, visto que as línguas são heterogêneas, as línguas se diferenciam. O que é que a gente tem aí? Resumindo tudo isso, o que seria a variação linguística? São diferentes formas de falar sobre a mesma coisa, diferentes formas de se expressar que representam um mesmo objeto, um mesmo elemento, uma mesma situação. São formas diferentes de falar que elas vão se diferenciar de acordo com a época, épocas antigas, determinada palavra que hoje tem um significado, antigamente tinha outro significado. Região, localização, onde que região, sudeste, sul, nordeste do Brasil, de que região a pessoa é. Às vezes em cidades muito grandes como São Paulo, dentro de uma mesma cidade você pode sim encontrar uma variação, uma mesma coisa, um mesmo objeto que é chamado na região sul de São Paulo de uma forma, na região norte é chamada de outra, porque é uma cidade muito grande. Situação de uso é o que? São as diferentes situações de comunicação. Situação formal, situação informal. Na situação informal, você pode usar gírias, se expressar de maneira mais livre. E particularidades do falante. O estilo do falante, o grau de escolaridade do falante, a faixa etária do falante. O falante mais novo se expressa de uma forma diferente de uma pessoa da minha idade, por exemplo. Às vezes, muitas vezes, a profissão também. Professores têm um determinado vocabulário que só o professor entende, porque ele utiliza aquilo no trabalho dele. Como o médico tem um vocabulário que é típico, é próprio dos médicos. Um pedreiro, um encanador, ele tem um vocabulário, ele vai falar de coisas que só quem entende é quem atua nessa área. Então, tudo isso tem a ver com variação, com essa heterogeneidade, que é essa diferença de língua. Mesmo sendo uma única língua, ela apresenta essa diferença, de acordo com tudo isso que eu expus agora. Essa diferença pode ser histórica, geográfica, reforçando o que a gente falou anteriormente, só que com palavras muito mais bonitas, digamos assim. Histórica, geográfica, sociocultural. Vemos que a língua não é única, é a mesma língua, mas essa mesma língua sofre mudanças, a começar da questão do formal e informal, com a questão da faixa etária, com a questão da localização, com a questão da época, com a questão da escolaridade do falante, a situação de comunicação, tudo isso vai influenciar no uso de determinada variante. Vemos que a língua não é única, que o sistema linguístico abriga diversos ângulos na realização linguística. Observamos as diferenças na fala que se relacionam à idade, à região do país, à cultura e até mesmo ao estilo. Se prestarmos bastante atenção, perceberemos que a variação acontece nos mais variados, variação nos mais variados, desculpe, mas ficou assim e vai ficar assim. Nos mais variados, seria nos mais diferentes segmentos da língua, como o fonético, que é a questão, né, do som, o sintático, que é a questão da estrutura das palavras na frase, o léxico, que é o vocabulário em si, o semântico, que é o significado.
tudo isso também configura a evolução da língua, o seu desenvolvimento e a sua adaptação através do tempo e das mudanças. Ou seja, diferente do que a gente pensa, a língua é um ser vivo, a língua é viva, um ser vivo não, a língua é viva. Enquanto houver falante, a língua se mantém viva e tudo muda, tudo evolui. À medida que as coisas evoluem, a língua também evolui. A língua se adapta à nova situação. Determinadas palavras não existiam anteriormente, por quê? Porque não existiam determinadas coisas que hoje nós temos. Antigamente não se falava em download. Por quê? Quase que não sai, download. Porque não existia isso, não existia esse aparato para se baixar arquivo. Não se falava em upload também, não existia isso. Printar, não se falava antigamente, porque não existia esse recurso. Então, à medida que as coisas vão se modernizando, coisas novas vão surgindo e vocabulário também vai se modificando, coisas novas são incorporadas, coisas são substituídas, podem mudar de nome, enfim, isso é chamado evolução linguística. E aí eu trago para vocês o quê? Os tipos de variação linguística que nós temos. Vocês veem aqui expressões de diferentes regiões do país, né? Ba, che, oxente, oxe, sou, expressões baiana, mineira, pessoal do sul, gaúcho, só para ilustrar essa questão da variedade, essa variação. Nós temos a variação geográfica. O que é isso? Ela tem um nome bonito, como todas elas têm um nome bem bonito, bem diferente. Ela é chamada de variação diatópica, é a variação regional, é a variação que acontece de acordo com a região, com a localidade em que o falante se encontra. É a mesma língua sendo falada diferente dependendo da localidade. Se relacionam com o lugar onde o falante reside, ou seja, a variação diatópica é a variação regional, é a variação geográfica. Um exemplo desse tipo seria a palavra mandioca. Em certas regiões do Brasil, a mandioca é chamada de macaxeira ou de aipim. Os sotaques também entram nesse tipo de variação. Nós falamos cebola. Em determinados lugares do Nordeste, as pessoas falam cibola. É a mesma palavra. Escreve com E, mas fala cibola. Isso seria um exemplo de variação geográfica. A mesma questão de tia e tia. Várias pessoas, a gente ouve isso, falam tia de determinadas regiões do Brasil, enquanto nós falamos tia. Isso é exemplo de variação geográfica. Eu trago, claro, uma ilustração exemplificando também, não só o sotaque, mas várias formas de você se referir à mesma coisa, como no caso lá da macaxeira, aipim, mandioca. A tangerina, que em alguns lugares ela é chamada de tangerina, outros lugares ela é chamada de bergamota, em outros lugares ela é chamada de mexerica, mas é a mesma fruta. A coisa mais fantástica que eu acho é essa diversidade, essa variedade do nosso país, da nossa língua. Às vezes aqui dentro do próprio Nordeste você encontra a mesma fruta que aqui a gente chama de um nome, em outro lugar que vizinho nosso, pode ser Sergipe, pode ser Fortaleza, qualquer outro lugar aqui do Nordeste chama essa mesma fruta de um outro nome totalmente diferente, ou chama determinado objeto de outro nome totalmente diferente. Isso é a riqueza da nossa língua, é a riqueza do nosso vocabulário. Variação situacional. Variação que tem um nome, todas elas, como eu falei, né, tem um nome bonitinho, diferente, é a chamada variação diafásica. É a variação que ocorre em situações de fala, por isso que ela é situacional. A mesma pessoa muda a sua maneira de falar, dependendo do ambiente, formal ou informal. Relaciona-se com o contexto comunicativo, ou seja, a ocasião em que será determinante, para a escolha do modo de falar. Vemos, por exemplo, as diferenças entre o texto escrito e um bate-papo informal entre colegas.
É o que a gente sempre fala a vocês, aquele botãozinho que a gente tem que mudar de acordo com a situação. Eu sei que se fala para, mas em determinadas situações, momento descontraído, momento informal, eu uso para tranquilamente. Mas sabendo que se eu for, principalmente se eu for partir para a escrita, que é mais formal do que a fala, nós já vimos, já falamos sobre isso, eu tenho que me atentar que em determinadas situações eu tenho que usar o para, que é o que a nossa gramática pede. Então aqui nós temos um exemplo que na verdade é um exemplo inverso. Observem só o ambiente, totalmente descontraído, uma praia, um surfista tipicamente surfista, com sua bermudinha, seu colarzinho, e uma outra pessoa de terno e gravata. O que é que uma pessoa de terno e gravata faz numa praia com uma prancha na mão? E olha o que ele fala, totalmente fora do contexto. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-la-emos nesse instante ou mais tardiamente. Então, o discurso dele, a fala dele está totalmente fora do contexto. Ele deveria adequar essa fala à situação. É uma situação informal, é uma situação descontraída, em que ele quer pegar onda com um amigo, a começar pela roupa com a qual ele se apresenta, que não é adequada para o local nem para a ocasião, e depois a fala dele. Correta, a fala dele não está incorreta, não. A fala dele está super até correta, só que não está adequada para o contexto comunicacional, para essa situação de fala. Então, seria um exemplo de variação diafásica. Ele, na verdade, é um exemplo inverso. A fala dele não se adequou a essa situação de comunicação, a esse ambiente. Variação social, que é chamada de variação diastrática, tem a ver com classe social. Se refere às diferenças entre os estratos socioculturais, ou seja, são as variações que acontecem de um grupo social para outro, relacionam-se a um conjunto de fatores que têm a ver com a identidade dos falantes e também com a organização sociocultural da comunidade de fala. Assim, é possível apontar alguns fatores relacionados à variação de natureza social. A classe social, pessoas que tiveram acesso à escola têm um vocabulário diferente, sem dúvida. Pessoas que leem mais, estudaram mais. Pessoas mais velhas têm um vocabulário diferente das pessoas mais novas, sem dúvida. São gírias diferentes, são expressões diferentes, são épocas diferentes. E às vezes até sexo. Mulher tem um vocabulário próprio de mulher, homem tem um vocabulário próprio de homem, tem expressões que a mulher não consegue entender, que é típica do homem. Pessoas dos mais diversos gêneros também têm expressões típicas dos seus gêneros, do seu grupo. Tudo isso vai influenciar também nessa variação chamada de diastrática ou social. Este tipo de variação acontece devido à convivência entre grupos sociais. É o que eu falei. Dali no seu grupo, você se entende. Mulher no salão de beleza, com certeza, tudo que se falar ali de salão de beleza se entende, de cabelo, de produto de cabelo e tal. Por quê? Porque convive naquele ambiente. As gírias estão relacionadas a esse tipo de variação linguística. Tudo é social e se relaciona com um grupo determinado de pessoas, como, por exemplo, surfistas têm expressões que são próprias deles, funkeiros têm expressões próprias deles, jornalistas, médicos, professores, cada um vai se encaixando no seu grupo. Tem coisas que são faladas que só são entendidas por pessoas daquele grupo. E aí eu trago um exemplo de uma pessoa simples, pelas roupas, demonstra-se uma pessoa de interior, né, uma pessoa de campo. Na frente dele se encontra um médico, né, com seu jaleco, na sua cadeira, e aí ele reclama com o médico, né, fala dos sintomas, do que ele sente. A dor começa acima do mucumbu.
vai subindo até o meio das pazes e responde aqui na titela. Na comunidade dele, tudo isso que ele falou é entendido, são partes do corpo aí que ele está se referindo, onde ele sente dores. Mas para o médico, essas partes que ele fala têm termos técnicos. O médico então se encontra perdido e se encontra com um dicionário tentando ver se encontra, se entende sobre o que é que ele fala. É essa diferença que, com certeza, se o médico falar os termos técnicos, a pessoa que não tem o conhecimento médico não vai entender, e o médico está acostumado com os termos técnicos, não com esses termos comuns, com esses termos populares que nós usamos. Variação histórica, também chamada de diacrônica ou histórica, é a variação que ocorre através do tempo. São pessoas do mesmo grupo social, da mesma região, mudando a maneira de falar com o decorrer dos anos. Claro, palavras que antigamente, não é no meu tempo isso não, pelo amor de Deus, mas antigamente as pessoas falavam em fazer a corte, cortejar alguém. Hoje já não existe, não se corteja mais ninguém. Você fica, você pega, é o vocabulário que se usa hoje para isso. Mas uma pessoa antiga, ela ainda conserva esse fazer a corte, ela ainda conserva essas tradições na fala. Ela ainda traz consigo esses traços, essas marcas que vão entregar mais ou menos de que época essa pessoa é. São variações ocorridas em períodos históricos distintos. Por exemplo, a palavra embora dizia-se no começo em boa hora. Na verdade, não era nem boa hora, era uma outra frase bem maior que terminava com em boa hora. Isso no século XIX virou em boa hora. No século seguinte, século XX, permanece embora, e mais atualmente nós já ouvimos falar em bora. Não fala mais nem embora, fala bora. Outro exemplo é a palavra você, que nós veremos aqui. Lá no início era vós me ser, vós me ser, vós me ser. Depois veio vassum ser ou vossum ser também. Aí chegou a você. Passamos pela fase do o ser. E hoje todo mundo fala ser. Você vai para a aula hoje, você fez a atividade de redação hoje, todo mundo fala assim. Não tem quem não fale assim. Na hora de escrever, a gente tem atenção e sabe que não é ser, é você. Mas, na oralidade, a gente usa esse ser. Isso é exemplo de uma variação histórica. E eu finalizo a aula de hoje com a seguinte mensagem: a educação é uma arma que deixa mais poderoso quem a usa, sem machucar ninguém. Então, é a única arma que você pode usar e abusar e que você não vai fazer mal a ninguém, ao contrário, você vai fazer bem a você com o uso dessa arma e possivelmente bem a outras pessoas também. Muito obrigada pela atenção. Um bom dia para vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser.